a segunda parte que eu retive, que eu penso que também é importante, é que eu estou convencido de que os monárquicos em Portugal não são um público despreciando. Penso que quando eu chamo monárquicos, não são monárquicos militantes, são pessoas que são conservadoras no sentido dos símbolos nacionais e que consomem, de facto, a realidade e a nossa mensagem. E o jornal I, quando há 2 semanas publicou um caderno de 10 páginas sobre a causa monárquica em Portugal, as diversas notícias do site tiveram durante vários dias, se não me engano, quase uma semana, entre as mais lidas. Sendo que os jornais são empresas, ou seja, são um negócio, eu penso que isto também é importante reter. Eu agora passo a palavra, antes de passar a palavra ao Rodrigo, como estava previsto, vou fazer um pequeno texto, que no caso é uma mensagem positiva. É que nos últimos anos nós, causa real, obtivemos uma pequena, mas significativa conquista e que nós não podemos menosprezar. Devido ao persistente trabalho dos investidores, as estruturas da causa real são cada vez mais reconhecidas como interlocutores essenciais das redações, recuperando nós deste modo o lugar que o PPM ocupava com um prejuízo evidente para a mensagem suprapartidária que é a nossa causa. Quando o tema, raro, realmente, não é, seja a chefia de Estado monárquica, seja a propósito de uma notícia internacional, de cariz mais social ou político, como aconteceu com o casamento dos duques de Cambridge ou a proclamação do rei Filipe VI de Espanha. Portanto, a causa real hoje em dia é, de facto, um interlocutor privilegiado para as redações, para a Lusa, para os jornais que já nos consideram a nós como o outro lado para o contacto, no caso de abordagens de temas que tenham a ver com a monarquia. Passo então a palavra ao Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Eu vou começar por pedir desculpa pelo meu atraso. O meu atraso, por acaso, serve de princípio para a minha apresentação, porque se enquadra bem. Eu só ontem que tive coragem para dizer à minha mulher que tinha uma coisa às 3 da tarde, num sábado, e portanto não podíamos ir para a quinta, onde está uma bandeira monárquica hasteada, porque eu tinha que vir para aqui. Ela é republicana. Aliás, ela é melhor do que isso, ela é antimonárquica. Portanto, a bandeira dá-me problemas conjugais, e eu achei estranho, ao meio-dia e meia, então vamos ir para almoçar. E tudo aquilo foi muito lento. Uma senhora, como vocês podem imaginar, não se interrompe durante o almoço. E portanto eu fiquei lá até agora. Objetivamente ela fez de propósito, não é? É aquela coisa do estou-me nas tintas. Estou-me mesmo nas tintas. Aliás, eu por mim prejudico mesmo aquilo que tu possas fazer ou a ajuda que tu possas dar à causa, sendo que eu não tenho grandes ajudas. Enquadra-se bem porque ela tem preconceitos em relação à causa real. Tem preconceitos em relação à monarquia. E daí a minha apresentação. O primeiro preconceito que ela tem é que a causa é velha. A causa é velha. Diz ela, bom, vocês são sempre os mesmos, não é? E todos gostam de fado e todos gostam de touradas. É indesmentível. Eu tenho, de facto, um camarote no Campo Pequeno, gosto de uma boa fadostar, aumento imenso, sou um social Marialva, toda a gente me conhece assim e, portanto, é mesmo verdade. Ela tem toda a razão. Portanto, tudo aquilo que foi criação do António Ferro, nós temos no nosso ADN. É uma coisa impressionante. Não é? Só falta aqui o folclore, mas eu não tenho jeito para tamancos, portanto a coisa passa mais ou menos. Mas de resto, o fado, as touradas e Fátima, lá estou eu, batido com certeza. Tem ela toda a razão. Diz ela, acrescenta, que a causa monárquica é uma coisa de antiga, para velhos e que celebra mortos. O que eu tento explicar que é absolutamente mentira. Nós não estamos sempre a celebrar mortos. Nós às vezes até celebramos pessoas que estão vivas. Não estou a lembrar assim nenhuma assim em particular. Mas é absolutamente falso que nós estejamos sempre a falar sobre mortos. Ela é uma exagerada. Diz ela que os monarcas têm todos bigode. Não sei de onde é que terá vindo essa ideia. Sr. Duarte, calma que eu também antes para esse campeonato, não é? Mas há de facto uma imagem estereotipada acerca dos monárquicos, dos bigodes e das barbas. Não sei de onde é que ela terá tirado essa imagem, até porque há outros regimes que também têm exatamente o mesmo problema. Depois chegamos à parte, ela como a Teles Vasconcelos, depois gaba-se, não gosta de nobres. Muito bem, minha senhora, então você não gosta de nobres porquê? Porque gosta desta coisa da igualdade. Assim, e não é minha mulher, portanto é uma mulher inteligente, não é?
Mas tem esta coisa dos nobres, a monarquia é os nobres e a monarquia é os nobres. Eu tento-lhe explicar que esta coisa dos nobres tem uma determinada origem. Um nobre, na prática, é alguém que foi distinguido pelos seus feitos ao regime, pela obra que produziu, como forma de reconhecimento. Portanto, na prática, eles também têm. Não é? Por exemplo, o senhor comendador, eles têm exatamente os mesmos nomes. Aliás, até têm uns piores. Não é? Entre isto e alguns barões que eu conheço, minha nossa. Não é? Os meus barões são mais honestos, já tinham dinheiro antes, pagaram um título, está tudo certo. Este não. Não é? Este teve que arranjar o dinheiro. É uma coisa pior. Pois aquela coisa do católico. Mas é verdade. Fatos, touradas, Fátima, a Igreja Católica, etc. Eu tenho que lhes explicar, não, calma, isto não é bem assim, é uma coisa mais ou menos simbólica. E pergunto-lhe imensas vezes se ela sabe qual é a mais alta condecoração da República Laica. Continua a ser uma coisa chamada Ordem de Cristo. Os senhores ignoraram todos os protocolos internacionais sobre direitos de autor e propriedade intelectual e resolveram tomar de assalto uma coisa chamada Ordem e outra coisa chamada Cristo. A República Laica continua a dar medalhinhas com a cruz de Cristo, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Depois aquela coisa, isto, nós sabemos qual é o verdadeiro problema. Todos os restos são tontinhos. Nós sabemos disto, é coisa de consanguinidade. Todos os restos são tontinhos e aptos a fazer figuras tristes. Essa é uma parte que eu tenho alguma dificuldade de tentar explicar, que as coisas não são bem assim, não é? Nem todos os restos são tontinhos, não é? E nem sempre a questão da chefia de Estado dá para a tonteria. Mas a verdade, pronto, ela insiste bastante nesta teoria. Há um preconceito, depois, finalmente, o maior dos preconceitos, que esta coisa da monarquia é antidemocrática. Alguém conseguiu explicar ontem na cabeça das pessoas que monarquia é diferente de democracia, que república é igual à democracia. Então voltamos à questão da igualdade dos nobres. Não gostam de nobres, portanto são anti-monárquicos, não são republicanos, ninguém é republicano acreditado nas benfeitorias da república. Não existe tal coisa. Não existe uma coisa chamada república. O republicanismo, anti-monarquia. Ponto. E tento-lhes explicar que esta coisa das dinastias existe além da monarquia. Não é? Todos os pais gostam de tratar bem os filhos, isto também é mais um colégio moderno, não sei se vocês a reconhecem, todos os pais gostam de tratar bem os filhos. Podia ter sido a Coreia do Norte, mas não, fui para o colégio moderno, que é assim uma coisa mais simpática. E depois, finalmente, o último e o maior dos preconceitos de todos, que é isto nunca vai mudar. Já estamos em República e tal, como se aquilo fosse uma evolução natural, não é? Da monarquia, passámos para a República, já não se volta para trás. Ao tempo, não voltes para trás. E, portanto, isto nunca vai mudar. E, portanto, nós estamos todos aqui a perder tempo com uma coisa que está absolutamente ultrapassada. Eu gosto de falar deste senhor, que era um idealista. Era um idealista, um romântico, mas era sobretudo um pragmático. O Vladimir escreveu um livro muito engraçado chamado What is to be done, eu não sei dizer o nome em russo, o que pode ser feito. Na prática é um manual de revolução. Ele escreveu mesmo um manual de revolução. Ele tinha bastantes teorias sobre como é que se fazia uma revolução. Parece que foi bem sucedido. A teoria passou bem para a prática e muita coisa correu bem. Ele tinha alguns princípios que convém focalizar. O primeiro princípio é que não há cá militância nem voluntarismo. Uma ova. Toda a gente que está na causa são profissionais. Profissionais. Trabalham para a causa. Ponto. São pagos. São pagos, vivem para a causa, casam-se entre a causa, não é? Portanto, só descobrem as mulheres lá dentro do partido, só podem casar dentro do partido, porque casar fora do partido, aquilo é uma coisa, já sai fora do baralho, e é um perigo de segurança. Casam dentro do partido, trabalham para o partido, vivem para o partido. Tudo em nome da revolução. E depois, tem uns outros mecanismos bastante engraçados de como fazer uma revolução. Primeiro, estava-se nas fitas para os jornais. Claro, os jornais eram da CRU, portanto, ele não tinha jornais. O que é que ele fez? Fez o seu próprio jornal, o Pravda. O Pravda, para quem não sabe, tinha duas enormes vantagens. Além de ser um ótimo meio, um ótimo mecanismo de propaganda. Portanto, de propaganda, as folhas eram tão finas que podia servir para enrolar cigarros, que era uma coisa fantástica para os soldados russos que estavam na Primeira Guerra Mundial. Portanto, depois de lerem o Pravda, fumavam o Pravda. Isto é uma vantagem absolutamente imbatível em relação a todos os jornais e mecanismos de comunicação da coroa. Portanto, o Pravda rodava entre as pessoas, os outros jornais não. Na prática, é a criação de meios próprios. Eu nunca vou conseguir convencer o diretor da Lusa que ele tem que dar espaço à causa monárquica. Nunca. Não vai acontecer. Não vai. Nunca. Jamais. Aquilo é da República, não é?
coisa. Só os monárquicos é que terão tempo de ter uns republicanos quando estavam no poder. Eles não são tão tontos, não é? Quer dizer, em bom rigor. E também não vou conseguir convencer o diretor do Expresso a tratar-nos com um mínimo de dignidade. Por variedíssimas razões, eu não acredito naquilo, é uma questão de sangue, não dá, não bate a bota com o perdigota. Portanto, o melhor é passar diretamente para a criação de meios próprios. E depois, finalmente, uma questão de mensagem. Uma questão de mensagem. Analisar aquilo que o Olianov fez na prática foi analisar os preconceitos que existiam em relação à causa e não conseguindo resolver os preconceitos, eram imensos homens, mas isso é um pequeno pormenor. Fez uma revolução armada. No entanto, idealmente analisou todos os preconceitos que existiam em relação à causa e trabalhou-os. A única certeza que nós temos é mesmo que pelo caminhar dos dias, mais uns anos, mais 50, mais 100 anos disto, e a República vai passar a ter exatamente os mesmos preconceitos. As pessoas vão passar a ter os mesmos preconceitos que têm em relação à monarquia, em relação à República. A República padece exatamente os mesmos males na cabeça das pessoas. E, portanto, o regime vai naturalmente apodrecer. A única questão é se nós conseguimos acelerar o processo ou não conseguimos acelerar o processo. Isso. Muito obrigado.